Bem-vindos ao Nativos Digitais. O futebol proporciona imagens que custam milhões e que muitos milhões dão a ganhar a clubes, televisões e anunciantes. Hoje vamos tentar perceber o valioso mundo dos direitos televisivos dos jogos de futebol. Para ver um jogo de futebol no estádio, basta comprar um bilhete e apreciar o espetáculo. De há 20 anos para cá, a televisão despertou para o futebol e assim nasceu um mercado que vale milhões em todo o mundo. Isto, de repente, passou a ser um negócio muito apetecível para muitos interlocutores. Para os clubes que ganharam projeção e, portanto, não se limitavam, a partir daí, a ter apenas os seus adeptos nos estádios a assistir e a consumir os seus jogos. Interessantíssimo para os canais de televisão, porque passaram a ter um produto de entretenimento, digamos, de grande atração e, portanto, para a melhoria das suas grelhas televisivas também. E muito importante também para anunciantes, porque os anunciantes vão sempre atrás das massas, das audiências e, portanto, o futebol permitiu isso. E, portanto, esta combinação destas três vantagens para estes três tipos de interlocutores fez com que o negócio das transmissões televisivas disparasse completamente nos últimos 20 anos. Por cá, os direitos da Primeira Liga valem cerca de 60 milhões de euros, um valor modesto se comparado com os mais de 1.200 milhões da Premier League britânica. Quem adquire os direitos pode rentabilizar ao máximo tudo o que uma partida tem para oferecer. O canal ou a empresa que tem os direitos fica basicamente com a exclusividade e, portanto, o ganho muitas vezes está na exclusividade e na possibilidade de transmitir em direto, onde em mais nenhum sítio pode ser visto. É essa a grande vantagem que dá ao canal. No final de uma jornada, os resultados são alvo de notícia em telejornais e em programas desportivos da concorrência dos detentores dos direitos. E aqui nasce um novo negócio. Para mostrar os golos fora dos noticiários, há que pagar. Quando tu és detentor dos direitos, à partida, mais uma vez, varia de contrato para contrato e de prova, tens condições para exibir um resumo mais alargado e poderes usar muito mais imagens, enquanto se não tiveres os direitos, por exemplo, na Liga Portuguesa, só podes captar imagens para exibir depois durante 1 minuto e meio e em espaços regulares de informação generalista, ou seja, espaços de informação, não especificamente espaços desportivos. Aí tens de pagar, como pagam de resto a RTP Informação, a SIC Notícias ou a TV24, um X por ano para poder ter nos seus programas de desporto ou de futebol esses resumos. Feitas as contas num mercado em crise, será que este sistema colide com o direito de informar? Aquele conjunto de programas que falam de futebol sem poder mostrar imagens, quantas vezes logo a seguir aos jogos e outras vezes durante a semana em que existem inclusive comentadores de cada clube e por aí fora. E o que acontece e que as pessoas se queixam é que são programas de futebol sem futebol. Há muita gente que considera que o direito ao espetáculo devia pressupor sempre o pagamento de uma verba, o que não tem acontecido. Eu defendo que não, para esse direito à informação, para o tal minuto e meio de resumo de um jogo, e, portanto, acho que no essencial está cautelada a situação. Estamos a falar de campeonato português, porque nas provas internacionais, por exemplo, já nem isso acontece. Ou seja, tem que se apostar noutros conteúdos, muitas vezes muito mais relacionados com polémicas, casos de arbitragem, quantas vezes ilustrados só com fotografias, por exemplo. Ou seja, muda radicalmente a abordagem e muda também em muito a qualidade daquilo que se pode discutir, daquilo que se pode mostrar. Esta época tem uma particularidade inédita no mercado português. Pela primeira vez em muito tempo, nenhuma estação generalista de sinal aberto quis comprar os direitos dos jogos da Primeira Liga. Eu acredito que as televisões generalistas comprariam um pacote dos jogos mais fortes, mas hoje, conjunturalmente, em função da crise, não estão interessados em dar tanto dinheiro quanto era pretendido para ter um jogo por semana e normalmente não podendo sequer ter, por exemplo, nenhum dos clássicos, nenhum dos Portos Benficas Sportings e, portanto, o pacote tornou-se menos atrativo e em crise muito caro para um canal generalista. Acresce o perfil dos canais generalistas que nós temos. Os canais privados, comerciais,
tem um perfil de público em que o produto telenovela é determinante e ao colocares futebol, que é muito mais caro, apesar de tudo que um episódio ou dois de telenovela, estás a afastar um público que normalmente não é tão atreito ao futebol. E a RTP, claramente, na discussão pública que existe hoje, de quanto gasta a RTP, de quanto pode gastar, ou havia aqui uma intervenção do poder político sugerindo que se gastasse mais dinheiro no futebol, o que era um pouco paradoxal nesta altura, ou a RTP teve que ser mais parcimoniosa e tem a Seleção Nacional, que aí penso que não há dúvidas que representam o espírito do serviço público. Esta ausência do futebol, dos ecrãs gratuitos, pode ser passageira, mas se este fenómeno se mantiver, será o espectador o único que fica a perder? Isto o que é que implica? Implica que a maior parte da população, ou uma parte substancial da população, está afastada da possibilidade de seguir o Campeonato Nacional. Em termos de imagens, é a realidade. E isso é, mais uma vez, e voltando à mesma questão, é uma forma de violar o direito à informação. Já que o futebol sendo tão popular e sendo um facto social tão central na sociedade portuguesa, tem esse efeito. Os clubes tornam-se visíveis, basicamente, através das pessoas que se deslocam aos estádios para assistir aos jogos ao vivo e, cada vez mais, com as pessoas que assistem via televisão. Portanto, esta é uma forma de amplificar o mercado e de cada clube poder aumentar a sua esfera de influência. Portanto, se neste momento, se estas condicionantes determinam que vamos ter menos pessoas a assistir aos jogos, isto é mau para os clubes, é mau para as estações de televisão e é mau para os anunciantes. Portanto, naturalmente que sim. Contratos que são celebrados e que para honrar esses contratos era preciso cobrar mais, ao ponto de justificar não ter o monopólio hoje das transmissões do futebol num único canal. Hoje, de facto, quem quiser ver campeonato português só tem uma escolha, é o canal codificado pago. Muitos poderiam até pensar que esta crescente exclusividade do futebol como conteúdo premium poderia ser compensado pela maior afluência aos estádios. Mas, feitas as contas, uma coisa não parece implicar a outra. Os espectadores que se deslocam aos estádios vão à procura de determinada experiência. Os espectadores em televisão devem ser vistos pelos clubes como um novo mercado. Pessoas que não têm condições ou financeiras ou geográficas de assistir aos jogos nos estádios desses clubes e permitem que possam consumi-lo, digamos assim, assistir ao jogo, que é um ato de consumo, de uma outra forma. Evidente que se os clubes não gerirem bem isto, correm o risco, evidentemente, e há alguns casos na Europa, onde a televisão tem retirado espectadores nos estádios. Existem várias formas de uma transmissão de um evento desportivo ser monetizado. A mais comum, hoje em dia, é através de canais premium. São canais codificados que fazem parte de pacotes de televisão por cabo ou satélite, mas que para poderem ser vistos, os assinantes têm que pagar um valor adicional. Em Portugal, é o que acontece, por exemplo, com os canais da Sport TV. Outro método é o pay-per-view, em que se paga um valor único, em vez de uma assinatura, para assistir a uma transmissão ocasional e limitada no tempo, habitualmente em direto. Foi introduzido nos Estados Unidos nos anos 50 e ainda hoje usado, por exemplo, para a transmissão de combates de boxe. No final dos anos 90, em França, sem grande sucesso, alguns jogos de futebol foram distribuídos usando este modelo de pay-per-view ou PPV. Um outro sistema de distribuição de televisão paga é o VOD, Video On Demand, usado, por exemplo, nos videoclubes dos operadores de cabo, em que cada espectador escolhe do catálogo o que quer ver e quando, não se adaptando por isso à transmissão de eventos em direto, como são os jogos de futebol. Um clube de futebol tem 4 grandes fontes de receita. Por um lado está o dinheiro dos ingressos, as receitas comerciais de vendas de merchandising, patrocínios e direitos de imagem, as transferências de atletas e, por fim, os cobiçados direitos de transmissão. Uma receita que está longe de ser despiciente tanto para os grandes como para os pequenos clubes. As receitas televisivas representam mais de 50% das receitas dos clubes em Portugal. E, portanto, isso é fundamental. É um valor que
permita a um clube, muitas vezes, criar as estruturas, criar as condições e constituir os recursos, nomeadamente os atletas, pode lhe permitir captar muito melhores jogadores que podem fazer subir o nível da equipa. Em Portugal, os direitos têm sido negociados individualmente entre a Oliver Desportos e cada clube. Os três grandes têm maior poder negocial e ficam com a fatia de leão das receitas. Em países como a Inglaterra ou França, a negociação faz-se em bloco e todos os clubes têm uma palavra a dizer. O que tem acontecido é tão somente isto. A Oliver Desportos foi pioneira, tem contactos excelentes com os clubes e, obviamente, que perante clubes que estão em grandes dificuldades, se desaparecerem com uma oferta, quantas vezes a 4, 5, 6 anos, contratos a 6 anos, sabemos que não são, em geral, bons contratos. E o que é que acontece? Os clubes, com a corda na garganta, têm que aceitar. Quando negociamos em bloco, estamos a distribuir da melhor forma possível as receitas que advêm desse tipo de negociação, estamos a equilibrar o mais possível os clubes em função da sua importância, naturalmente que sim. O que tem que haver é uma capacidade de pagar mais da parte do detentor dos direitos e dos operadores, o que neste momento, como todos sabemos, está longe de ser fácil, e depois uma capacidade de ceder por parte dos clubes grandes, que apesar de serem grandes e de terem maiores receitas, também, como sabemos, nenhum está em situação financeira favorável para prescindir de alguns milhões de euros. Em Espanha, o problema é igual, agravado por um duopólio entre o Real Madrid e o Barcelona. Por cá, seria necessário mudar as regras do jogo. Em Portugal tem havido movimentações para contrariar esta hegemonia dos três grandes. Em Espanha as coisas estão num patamar mais elevado, porque há um conjunto de clubes liderados por Valência, Sevilha, Betis e Atlético de Madrid, que têm, de certa forma, criado um movimento claramente que contraria esta hegemonia de Real Madrid e Barcelona. O Benfica é o clube com maior potencial de audiência e, portanto, um afastamento do Benfica desta unanimidade da transmissão podia ter um efeito bola de neve que alterasse estas regras. Na Liga, atualmente, a nova presidência da Liga, há uma intenção clara, penso que avançando nos bastidores, de se caminhar para a tal negociação coletiva dos direitos televisivos. Pensarmos apenas em termos imediatos, se calhar convém-nos ganhar o mais dinheiro possível e os outros o menos dinheiro possível. Mas em termos depois de médio e longo prazo não é assim, porque se o campeonato não tiver qualquer tipo de interesse competitivo, a médio e longo prazo vai deixar de ter interesse para as pessoas. Na Holanda, o sistema é completamente alternativo e a qualidade da Liga ficou a ganhar. A Liga Holandesa assumiu o negócio depois de uma reflexão muito profunda e tomou totalmente conta do negócio do produto futebol em televisão. Desde a parte de negociar todos os direitos de uma forma coletiva, até ao facto de ter uma própria canal privado de televisão da Liga Holandesa. Até aqui, os jogos de futebol eram os ovos de ouro de uma galinha que qualquer televisão queria agarrar. Mas hoje os tempos são outros. Por agora, o modelo de negócio é este. Mas a discussão promete continuar. Tudo isto só funciona com base na imprevisibilidade. É o que dá a emoção ao desporto, é não sabermos quem ganha. A partir do momento que estamos a condicionar esse modelo, tudo perde. A internet tem sido um pesadelo para os detentores dos direitos de transmissão de eventos desportivos devido à pirataria. Mas eis que agora alguns detentores de direitos se uniram ao YouTube e criaram uma plataforma de distribuição legal de conteúdos exclusivos. No canal Love Football encontram entrevistas aos protagonistas, antevisões e resumos dos jogos de algumas importantes provas, como as ligas alemã, italiana, francesa e americana e também o Brasileirão. É tudo por hoje. O magazine de educação para os média da RTP2 regressa na próxima semana. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldideias.com e em facebook.com/nativosdigitais.
Portugal.